Hoje a gente vai falar sobre os dividendos da Sanepar, da reação do mercado quanto ao resultado da empresa, e a gente vai fazer um exercício que eu garanto que vai tirar todas as suas dúvidas se você deveria ou não investir em Sanepar. Vem comigo. Bom, a verdade é que a cotação da Sanepar só cai nos últimos 3 anos. Vocês podem ver aqui que ela já tem uma queda acumulada de mais de 30% desde 2019 até a data presente. A Sanepar tem uma média da última década de quase 7%. Quase 7% nos últimos 10, 11 anos é uma excelente média de dividendo. E essa foi a reação do mercado referente ao resultado de ontem, tá? As ações PN subiram 3%, fecharam em 4,08 e as ordinárias subiram mais de 4%. Isso daqui é bom para quem estava comprado, péssima notícia para mim, que estou pretendendo aumentar posição na Sanepar. Resumo da ópera, como sempre, sem surpresa, o mercado gostou da apresentação de resultado da Sanepar. Esse último slide é simplesmente para falar sobre taxa. Eu não vou falar sobre yield, não vou falar sobre o PL, não vou falar sobre o PVP, não vou falar sobre as margens da empresa, nem sobre o retorno, porque estão excelentes e você já deveria saber isso se você estudasse a Sanepar. Isso aqui é um breve alerta para a taxa de quase 10% de locação, então fica um aviso, se você está pensando em operar nas pontas, tome cuidado, porque 10% nunca é um bom sinal. Bom, vamos falar do resultado aqui de forma rápida e simples, de uma maneira que vocês com certeza vão entender. Vamos lá. A margem de um ano a outro cresceu 3,4%, então atingiu aqui 45% a margem EBITDA. A receita da companhia cresceu 3,4%. Você pode pensar que é pouco, mas para uma empresa do setor dela é um crescimento marginal, sim, só que é um crescimento aceitável e ok, contanto que ela cresça. O lucro líquido saiu de 291 milhões para 329 milhões no primeiro tri desse ano. E a dívida líquida da empresa saiu de uma alavancagem de 1,3 para 1,7. Isso daqui é um sinal de alerta, mas como eu sempre digo, sinal de alerta e não sinal de alarme. Já explico o porquê mais na frente. Como eu falei para vocês, a receita cresceu 3,4%, o EBITDA, esse é o mais importante, cresceu 11%. Sempre foquem no EBITDA. Como consequência, o lucro líquido cresceu 9,5%, muito bom o crescimento do lucro líquido. O ROI, uma ligeira queda, para mim já é ponto de atenção. Se isso daqui cai da casa dos 10%, já é fator de exclusão para mim no setor da Sanepar. E aqui entra o grande porém, a dívida ela aumentou bastante do ano passado para esse, ela cresceu 26%. Quase 30% de crescimento de dívida em apenas um ano é muita coisa, mesmo que o fator de alavancagem dela ainda esteja na casa de 1,7. Por que mesmo que? Só para vocês entenderem, existe um consenso de mercado e um consenso de quem analisa balanço de companhias de que uma alavancagem de até 4 dívida líquida versus EBITDA é ok, é aceito. Porém, na minha opinião, a velocidade com que cresceu quase 30% em um ano é um fator de alerta e não de alarme. É o ponto que eu vou estar observando nos próximos balanços. Passando aqui para o próximo, por que eu trouxe isso? Porque simplesmente ninguém traz. Isso daqui é o fator hídrico, isso daqui é um fator de crise. Hoje a Sanepar está 100% abastecida e só quem viveu a crise hídrica sabe como essas empresas são afetadas. Então hoje a questão hídrica e de abastecimento da Sanepar, ela não existe. Ela está 100% abastecida, é uma preocupação a menos. Ponto para Sanepar mais uma vez. E a gente já viu que a receita cresceu, a gente já viu que o EBITDA cresceu, e agora vamos falar de custos, saber se ela está gastando mais ou menos. E eu não vou ler tudo, porque como eu sempre digo, eu trago informação verdadeira e rápida, de forma simples, para que vocês entendam. O custo está sendo mantido muito bem, diminuiu em menos 1,1%. Ponto de atenção aqui, provisões para contingência de 63 milhões. Esse daqui assustou o mercado logo de cara. Tem muita coisa dentro dessa contingência e uma delas é processo trabalhista. Então saiu da casa de 11 milhões para mais de 63 milhões. É um ponto de atenção. Tem muito processo trabalhista, muito processo ambiental e é bom ficar atento nessa linha do balanço nos próximos balanços. No mais, os custos seguem controlados. Mais um ponto positivo para a Sanepar. E como resultado final, a gente tem um crescimento robusto aqui na casa dos 10% do lucro líquido da empresa. Ponto importante, sempre entre linhas.
Balanço financeiro tem o que fica grande e balanço financeiro tem o que é escrito embaixo. Na maioria das vezes, o que está escrito embaixo não são coisas boas, tá? Mas nesse caso atentem-se a isso daqui, ó. O resultado do primeiro trimestre de 2023 não foi afetado por itens não recorrentes. Ou seja, traduzindo, nós não temos itens não recorrentes nesse lucro líquido, nesse aumento de 10%. É puramente eficiência operacional e de controles de custo. Muito bom, ponto para a Sanepar. Breve comentário sobre o índice de alavancagem. Falei para vocês que cresceu muito de um ano para outro. Quase 30% foi para 1,7%. Não é preocupação, porque até 4 é aceito o consenso de mercado. É um ponto apenas de atenção se vai ou não continuar crescendo nos próximos trimestres. Porém, o que deveria tranquilizar o investidor atento é isso daqui, ó. Composição da dívida da empresa pelo vencimento. De toda essa dívida da Sanepar, praticamente 50% está para vencer acima de 60 meses, ou seja, a companhia tem um longo período para ir podendo se programar, criar caixa e honrar com a sua dívida. E agora, a terceira e última parte do vídeo, a gente vai fazer o exercício que eu falei que a gente ia fazer. Não sai daí, não sai do vídeo, porque essa parte talvez seja mais interessante e vai ajudar você a decidir se investe ou não na companhia. Por conta, isso daqui não é recomendação de investimento. Esse daqui é Peter Lynch, vou cansar de trazer ele para vocês, afinal de contas é um dos caras que eu mais me baseio em quase 20 anos de bolsa. Ele simplesmente obteve o melhor retorno da história no mercado americano. E a gente vai fazer um exercício aqui referente ao capítulo 11 do livro dele. Chama Exercício de 2 minutos. Basicamente, o que é isso? E eu vou ler junto com vocês. Abre aspas. Antes de comprar uma ação, gostaria de ser capaz de realizar um monólogo de 2 minutos que abrangesse as razões pela qual estou interessado nela. O que tem de ocorrer para que a empresa seja bem-sucedida e quais são as armadilhas que estão envolvidas em seu caminho. O diálogo de 2 minutos pode ser sussurrado ou ouvido em voz alta para os colegas, é o que a gente vai fazer aqui, que estejam ao alcance dos ouvidos. Vamos lá, próxima página aqui. Isso tudo são livros meus, tá? Toda anotação minha, nós deve ter uns 10 anos aqui essa anotação. Continuando aqui, de forma que até uma criança possa compreendê-la. Então você possui uma compreensão adequada da situação. O que ele diz aqui? Você tem que fazer um monólogo, questionamentos, em menos de 2 minutos você já vai saber se essa empresa está ou não adequada para fazer investimentos. Vamos lá, vamos fazer comigo aqui, começar um exercício de menos de 2 minutos. Se você estiver pensando em uma empresa de crescimento lento, presumivelmente, porque você a considera em razão dos dividendos, se não, por que mais você consideraria esse tipo de ação? Interrogação. Mais um ponto de convergência aqui. A Sanepar é uma empresa de crescimento lento, sim, e a Sanepar a gente considera ela porque ela é uma pagadora de dividendos de forma recorrente, sim. Dessa forma, os elementos importantes do roteiro da empresa são: essa empresa aumentou consecutivamente os seus lucros nos últimos 10 anos? Vamos ver se é verdade, se ela aumentou o lucro nos últimos 10 anos. Ó, abrindo aqui, Sanepar, esse é o DRE dela, não só nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, desde a grande crise de 2008, ela aumentou não só sua receita de forma recorrente, olha só, que coisa linda, e são empresas desse tipo que eu busco. Parece um reloginho, tá vendo? É literalmente um reloginho. Como o seu lucro líquido também segue da mesma forma, olha só como cresce, como um reloginho. É de forma lenta? Sim, por isso ela é uma empresa na classe dos ativos de crescimento lento, porém ele cresce como um relógio. E o seu controle de custo operacional também, veja como cresce, mas também de forma marginal ao crescimento de receita e lucro. Então, primeiro ponto, aumentou. Segundo ponto aqui, e oferece um retorno atraente, vamos lá. Trazendo aqui para o DRE dela de novo, o ROI dela está quase de 13%, com o resultado do balanço vai passar dos 13%. 13% para a parte de utilidade pública é excelente, você sempre tem que comparar o ROI referente ao setor. Não adianta eu querer que a Sanepar me dê um retorno igual ao Banco do Brasil, de 22% sobre o patrimônio, porque ela não vai dar. É sempre comparando o setor. Entendam isso. Então, mais um ponto para a Sanepar. Vamos lá. Seguindo aqui, abre aspas. Nunca reduziu ou suspendeu o pagamento de dividendos durante bons e maus momentos, incluindo as 3 grandes últimas recessões. Olha só que coincidência. Vamos lá.
Abrindo aqui eventos corporativos da Sanepar. Olha só, desde 2008, esse daqui é o ano da crise, tá? A segunda maior crise da história da humanidade, ficando apenas atrás da grande crise de 29, século passado. E veja, a única coisa que ela fez foi diminuir um pouco, ela não suspendeu. Então a gente tem 2008, 2009, 2010, ela nunca deixou de pagar dividendos em mais de 15 anos. Mesmo na crise de 2008, mesmo na crise de 2015 e mesmo na crise de 2020, vocês sabem qual, o que ela faz é apenas diminuir, ela não para, ela paga de forma ininterrupta. Então, mais um ponto para ela dentro da avaliação do Peter Lynch, desse cara aqui. Vamos voltar aqui. Trata-se de uma concessionária de serviços públicos. Vamos abrir aqui, ver se ela não fabrica hambúrgueres. Sim, Sanepar, CIA de Saneamento do Paraná, utilidade pública, água e saneamento, água e saneamento. Então, sim, ela é uma concessionária de serviços públicos. Então, todos os pontos bateram aqui dentro da avaliação do Peter Lynch. Ela se enquadra numa empresa de crescimento lento, ela oferece retorno, ela paga dividendo de forma ininterrupta, ela não deixou de pagar nem em grandes recessões. E depois de tudo isso, eu simplesmente não tenho mais o que falar. Infelizmente, algumas pessoas comentam que ela paga dividendos apenas 2 vezes ao ano. Para mim, 2 vezes ao ano está excelente. Eu tenho outras empresas na minha carteira que pagam de forma mensal ou trimestral, então isso não é nenhuma preocupação para mim. Eu já ouvi pessoas como a filha do Luiz Barsi dizendo que não investe nela, porque ela paga apenas 2 vezes ao ano, mas paciência, é o que é o mercado, e a análise dele aqui é clara e perfeita. E com isso eu encerro o vídeo, espero ter ajudado vocês, espero ter tirado as dúvidas se a Sanepar é uma boa ou não empresa para estar se investindo. Vou deixar outros cards de outros vídeos de avaliação dos bancos aqui para vocês, nos vemos nos próximos vídeos e valeu!